Bom, continuando com mais uma palestra da programação do terceiro dia de Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde Online, o segundo CONACIMES. Estou de volta, professor Junielso Soares aqui, para apresentar mais uma convidada, a doutora Erinete da Silva Leite, da Universidade Federal de São Carlos, ela que vai ministrar a palestra intitulada Borderline, Desmistificando para Entender a Desordem. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso, especialista em neuropsicologia, é mestra em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, onde é atualmente doutoranda, realizando as suas atividades e pesquisa no Laboratório de Psicologia da Aprendizagem, LPA, na linha de pesquisa de Neurociência Comportamental e Cognitiva. Ela tem experiência em atendimentos clínicos nas seguintes psicopatologias: transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, e transtorno de personalidade borderline. Ela foi criadora do primeiro curso de extensão em neurociência da Universidade Federal do Mato Grosso e do grupo de estudos em neurociência, onde foi coordenadora e docente dos mesmos. Então, agradeço a doutora Erinete por ter aceito o nosso convite de estar aqui e desejo a todos uma excelente palestra. Até mais. Olá, boa noite. Eu me chamo Erinete da Silva Leite e serei a palestrante da palestra Borderline Desmistificando para Entender a Desordem. Como eu já disse, meu nome é Erinete da Silva Leite. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia da UFSCar. Sou mestra em psicologia pela mesma instituição, tá? A UFSCar é a Universidade Federal de São Carlos. Eu me graduei em psicologia, Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu tenho especialização em neuropsicologia pela Universidade Cândido Mendes, A minha carreira acadêmica ela é bastante interessante porque durante o curso de psicologia, devido às várias monitorias que eu fiz tanto em neurofisiologia como psicofarmacologia, me deu base para escolher as neurociências como área de trabalho. Eu sou a criadora do primeiro curso de extensão em neurociências da Universidade Federal do Mato Grosso e do estado do Mato Grosso também, tá? Porque até então não tinha este curso lá. Eu trabalhei bastante tempo com a clínica, eu tenho experiência clínica com atendimento de pessoas com transtornos de personalidade borderline, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, transtorno do pânico. Atualmente eu tenho 34 anos de idade, sou mãe, sou casada e eu sou portadora do transtorno de personalidade borderline. Então, primeiro eu quero começar falando com vocês sobre alguns mitos, que tem aí no transtorno de personalidade borderline. Um desses mitos é que ele seria um transtorno intratável, Um transtorno de difícil tratamento, na verdade. Mas acontece que, assim, como ele tem uma variação emocional muito grande, acaba sendo bastante difícil para as pessoas de lidar, mas ele não é intratável. Pelo contrário, eu já tratei vários pacientes borderlines. Então, assim, depende da sua conduta clínica. Mais comum em mulheres, o DSM-5 ele vai trazer, que 75% das pessoas com transtorno de personalidade borderline são mulheres, quando na verdade essa é somente uma amostra clínica. Na população em geral, vai estar quase de igual para igual, que eu vou estar falando no próximo slide. Que elas não podem ser mães. Eu sou mãe, essa questão da borderline não poder ser mãe vai se dizer da sua instabilidade emocional. Só que assim, a mulher borderline que se torna mãe, a maternidade acaba sendo protetiva para quem tem o transtorno de personalidade borderline. Não conseguem estudar, Esse é mais um mito, porque tem lá que o perfil da pessoa borderline é um perfil de intensa desistência. Tudo que ele começa, ele para. Mas isso só acontece quando a pessoa ela não está em tratamento, porque a partir do momento que você está em tratamento, está se cuidando,
eu estou fazendo doutorado. Depois de ser graduada, depois de ser especialista, depois de ser mestra, agora eu sou doutoranda, né? São um risco para a convivência social. Aí, de novo, vem essa questão da estabilidade. Aí vão dizer que são pessoas briguentas, confusas, perigosas, quando na verdade, assim, pega-se um sintoma do transtorno e pesa a mão nele, entendeu? Disse muito daquele sintoma, então você vai dizer que a pessoa ela é difícil, ela é um perigo, quando na verdade não é, né? A gente vai ter aí como pauta aquele livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, em que ela, no livro Corações Descontrolados, em que ela traz a pior face do transtorno, né? Que são as pessoas em surtos. Só que entendam, o borderline ele não fica em surto o tempo todo, 24 horas por dia, tá bom? Aí eu trouxe aqui, ó, vocês podem ver aqui, narcisistas, sociopatas, psicopatas. Na verdade, o borderline ele não é isso, mas ele está, tá, no grupo B do DSM, junto com todos esses transtornos. O que são esses transtornos? São transtornos que são caracterizados pela desregulação emocional, impulsividades e conflitos interpessoais frequentes. Lembrando que os sociopatas e os psicopatas são das pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, né? Aí tem essa nomenclatura mais do senso comum. Aqui a gente tem um breve histórico de como se deu o desenvolvimento da nomenclatura e diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. A gente tem aqui em 38, né, esse quadrinho dizendo que o TBP interrompe a psicoterapia. O termo borderline, entre aspas, né, vai se trazer em todos os artigos históricos que ele foi cunhado pela primeira vez pelo Adolf Stern, em 1938. Ele usou esse termo para dizer dos pacientes que interrompiam a psicoterapia, que eram pacientes de difíceis tratamentos, que tudo que ele estava tentando ali não estava funcionando. Então, frequentemente, esses pacientes interrompiam a psicoterapia. Em 53, a gente vai ter esses mesmos pacientes causando problemas na internação. Eles eram internados e, como não existia um protocolo adequado, né, para tratar essas pessoas, elas acabavam causando bastante problemas nas suas internações em comparação com as outras pessoas que ali estavam. Em 67 vai surgir a primeira organização do transtorno, né? Vão dizer que essas pessoas estão nesse grupo e elas apresentam esses sintomas específicos e tem-se o desenvolvimento da primeira terapia voltada para eles, que é uma terapia psicanalítica. Em 68 a gente vai ter dois nomes para o transtorno, que é a esquizofrenia borderline ou síndrome borderline, e síndrome borderline. Em 78, a gente tem a primeira definição do transtorno de personalidade borderline. Então, vai se dizer dessas pessoas que apresentam tais e tais características e sintomas, são pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Nos anos 80, o DSM-3 oficializa o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Em 1993 vai começar a sair as pesquisas, né, que vão dizer que esse transtorno é tratável. Então ele tem-se a sua primeira, como se diz assim, a sua primeira versão, né, que é a primeira vez que alguém escreve, que tem um terapeuta escrevendo, em 38, mas somente em 93 vão começar a dizer que é um transtorno tratável. De 99 a 2007, existe-se o desenvolvimento de múltiplas psicoterapias baseadas em evidências para esse transtorno, né? Que para quem não sabe, a psicoterapia baseada em evidência são aquelas psicoterapias que são medidas quanto à sua eficácia clínica para tratar alguns transtornos. Então, tem-se os estudos, né, que são desenvolvidos até 2007 para dizer qual é o melhor tratamento psicoterapêutico para esse grupo de pacientes. Nos anos 2000, são identificados os primeiros fatores genéticos do transtorno de personalidade borderline. De 2003 a 2011, a gente vai ter dois estudos muito importantes, né? Que é o MSAD, que é o McLean Study of Adult Development, né? E o CLPS, que é o estudo colaborativo longitudinal de transtornos de personalidades.
Por que esses dois estudos são muito importantes para o transtorno de personalidade borderline? Porque são estudos que documentam pela primeira vez a remissão e a recuperação do transtorno. Então, assim, eles acompanham as pessoas ao longo do tempo e vão dizer que elas entram em remissão e algumas se recuperam dos sintomas do transtorno de personalidade borderline. Já de 2011 a 2017, a gente vai ter o DSM-5 e o CID-11 propondo a validade do transtorno de personalidade borderline, que agora já está estabelecido e já tem os critérios diagnósticos. Epidemiologia e sociodemografia do TBP. Estima-se que a prevalência média seja de 1,6% na população em geral. O que é essa média de 2 a 5 anos? Essa média de 2 a 5 anos é a média de segmento clínico que é apresentado no DSM-5 para ter essa porcentagem de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque quando comparado, né, o acompanhamento do transtorno ao longo da vida na população em geral, chega-se a 5,9% das pessoas apresentando transtorno de personalidade borderline, né? Diferenças de gênero. A gente vai ter nos homens 5,6% e nas mulheres 6,2%. Então, por isso que lá atrás eu disse que era um mito que as mulheres eram maioria dentro do grupo do transtorno. Na verdade, está bem que dividido, que quase igual as medidas entre homens e mulheres. Os indivíduos com TBP, né, isso é bastante importante a gente relatar, em sua maioria eles são solteiros, são divorciados ou separados, tendo uma menor renda e menor escolaridade do que aquelas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, do que aquelas pessoas que não têm o transtorno. Por que isso? Isso a gente vai falar que é por causa da sintomática do transtorno, né? Que um lá dos sintomas característicos da instabilidade, né? Por isso a dificuldade de relacionamento e menor renda e menor escolaridade, porque tem-se um padrão de desistência muito alto. Fisiopatologia do transtorno de personalidade borderline. Aqui a gente vai ter fatores genéticos para desenvolvimento do transtorno e fatores de risco ambientais. Vou falar dos fatores genéticos primeiros, porque é aqueles que as pessoas menos desconhecem, né? Tem a herdabilidade genética, ou seja, filhos de mães ou pais que têm o transtorno têm até 70% de chance de herdar o gene para desenvolvimento do transtorno. O transtorno de personalidade borderline, ele tem uma sobreposição genética, tanto com o transtorno bipolar, com a esquizofrenia, depressão maior. O que isso quer dizer? Eles compartilham dos mesmos genes. Ainda não há, né, tá até aqui, ó, não há nenhuma variante genética específica, ou seja, o transtorno ele não tem nenhum gene específico, mas o mesmo gene que está implicado no desenvolvimento da esquizofrenia, do transtorno depressivo maior e do transtorno bipolar também tem no borderline, né? E esses genes, eles têm efeitos nas propriedades básicas do processamento neural. O que isso quer dizer? Ele vem predisposto para isso. Com os fatores ambientais, né, com os fatores ambientais de risco, ele vai desenvolver o transtorno, porque esse processamento neural está deficitário nessas pessoas que têm essa genética borderline. E quais são os fatores de risco ambientais? Traumas na infância. O que são esses traumas na infância? Geralmente são abusos, tanto físico quanto psicológico, né? Ou abuso sexual. Não necessariamente tem que ter esse abuso, mas tem que ter um tipo de trauma na infância. Parentalidade inconsistente. O que isso significa? Aquelas crianças que a mãe é totalmente ausente, né? Ou geralmente é pela mãe, que é o maior cuidador, né? Que você tem mais contato, mas também pode ser o pai. É aquela parentalidade que ela está totalmente ausente. A criança ela não tem ali um cuidador para contar. Pode ser pai, mãe, avó, se ela não tiver um cuidador ali para contar, então é um dos fatores desencadeantes do transtorno.
separação materna antes dos 5 anos de idade. Então, assim, o TBP, ele vai ter um marcador forte nessa questão da maternidade, porque a maternidade é a nossa primeira relação de apego. Então, ali, aquela criança que ela foi separada da mãe antes dos 5 anos de idade, então, assim, é um fator de risco muito grande para desenvolvimento do transtorno. Né? Aí eu circulei a genética aqui, porque, assim, você herda, mas você só desenvolve se tiver o fator de risco ambiental. Interações gene-ambiente. Por que eu trouxe um slide separado para falar disso? Né? Porque todo mundo que trabalha com esse transtorno sabe que os maus tratos no início da vida dessa pessoa, ela é um dos fatores principais para desenvolvimento desse transtorno, né? Então, algumas pessoas elas se debruçaram para pensar o seguinte: a detecção de alterações epigenéticas poderiam explicar os sintomas do transtorno de personalidade borderline, né? Então, quando eles estavam estudando isso, eles descobriram que o produto gênico MIR124-3, ele está envolvido na regulação da plasticidade neural e na função da amígdala. Ou seja, a pessoa que ela vive um grande estresse ambiental, né? Há uma mudança no desenvolvimento genético e na produção de alguns genes. Então, vai acontecer alguma coisa com esse gene aí, que ele vai mudar a regulação, né, da nossa plasticidade neural e da função da amígdala. Então, assim, no estudo de Prado et al. 2015, ele relacionou o TBP com maus tratos na infância através desse produto gênico. Então, isso só reafirma que um ambiente, né, que é agressivo, um ambiente que não é acolhedor, aquela parentalidade é sim o fator desencadeante para o transtorno. Então, está mais relacionada a uma condição ambiental do que genética. Porque não basta só você ter a predisposição genética, tem que ter o fator ambiental para que você possa manifestar o transtorno na adolescência. Aí aqui eu trouxe os fenótipos, né, sintomáticos do TBP, que a gente tem aqui no grupo de instabilidade interpessoal, evita o abandono e relacionamentos intensos e estáveis. Essa evitação do abandono, ele vai fazer esforços desesperados para que ele não venha a ser abandonado, né? Então ele acaba se tornando uma pessoa pegajosa, uma pessoa assim bastante complicada de convivência, porque assim, ela quer fazer tudo para que aquela pessoa não vá embora, mesmo que seja do imaginário dela. Porque tanto faz se abandono real ou imaginativo, o borderline está sempre correndo para não ser abandonado. Quando fala relacionamentos intensos e instáveis, vem desse medo do abandono, né? As relações vão ser pesadas porque, assim, ele vai demonstrar um amor exagerado, ele vai demonstrar um apego exagerado. E se essa pessoa minimamente não corresponder, né, a qualquer das demonstrações de carinho dela, essa pessoa ela já se desestabiliza, onde vem as brigas, as confusões. Então, o intenso e instável vem daí, né? A questão cognitiva e do distúrbio do self, né? Ideações paranoides ou sintomas dissociativos, distúrbio de identidade. Ideações paranoides, ele está sempre pensando o que o outro está pensando dele. Aí ele fala, aquele outro não gosta de mim. Então, ele começa a tentar fazer aquele outro gostar dele ou se afasta daquele outro sem conhecer aquele outro. Distúrbio de identidade. O borderline, ele não se vê como ele é. Ele está sempre procurando alguém para associar a identidade dele, né? Para que ele possa se ver através do outro. A desregulação afetiva ou emocional, né? Instabilidade de humor. O borderline ele vai ter variação de humor durante o dia todo. Ele vai estar contente, ele vai estar triste, ele vai estar com raiva, ele vai estar deprimido. E essas variações de humor é uma reatividade ao ambiente. Qualquer coisa que acontecer, ele muda o humor dele muito rápido, né? A raiva. O borderline ele tem um problema com a raiva, mas isso vem lá da questão da amígdala, né? Essa área do cérebro que está um pouco problemática.
Então, assim, ele não controla os surtos de raiva dele. E o sentimento crônico de vazio é aquele sentimento assim que nada preenche, não importa o que ele faça, ele sempre está sentindo um vazio muito grande. A desregulação comportamental, né, que vão dizer muito que o borderline ele se corta, ele tem esses comportamentos autolesivos, é para aliviar os processos de dor que ele sente e a impulsividade desregrada, né? Quando ele está em um momento ruim, ele faz antes de pensar, só depois que ele pensa. Vamos falar dos circuitos neurais, né? Foi demonstrado que alterações em vários circuitos cerebrais são subjacentes aos fenótipos do transtorno de personalidade. Aqui em azul, a gente vai ter as áreas que estão relacionadas ao pensamento distorcido e pensamento sobre os outros, né? Aí a gente vai ter aqui o sulco temporal posterior, né? A gente vai ter aqui o córtex cingulado posterior e o pré-cúneus, que são as áreas únicas relacionadas ao pensamento distorcido, porque as outras áreas, elas estão em conjuntos, né? A gente vai ter também uma hiperreatividade a estímulos negativos. Aí a gente vai ter aqui o córtex pré-frontal dorsolateral, a gente vai ter o córtex pré-frontal ventrolateral, né, relacionado a essa hiperreatividade. A gente vai ter também aqui, que é bastante interessante, o tronco encefálico relacionado a essa hiperatividade e a amígdala, o hipocampo, como muitas pessoas já falaram, né? Nas áreas do processamento afetivo da dor, a gente tem a ínsula, né? Que hoje a ínsula é bastante estudada na questão do transtorno de personalidade borderline. A gente também tem o córtex pré-frontal dorsolateral, a gente tem o córtex pré-frontal medial, aí a gente vai ter o hipocampo de novo. Então, assim, tudo isso é para a gente perceber que existem várias áreas, né, que tem a sua circuitaria deficiente no transtorno. Então, foi-se o tempo que se dizia que era um transtorno só de cunho emocional e psicológico, né? A gente pode ver que existem muitas estruturas cerebrais envolvidas muitas estruturas cerebrais que estão em desarranjo, né? Estão funcionando de forma deficitária dentro do transtorno de personalidade borderline. Aí eu trouxe um slide separado, que é a questão dos hormônios e o transtorno de personalidade borderline. Por quê? A disfunção do eixo HPA tem um papel central no desenvolvimento do TBP. Por quê? Porque o borderline ele é muito estressado. Muito estressado. Então, assim, esses níveis aumentados do hormônio do estresse, né, como cortisol basal, porque aqui foi feita uma medida do cortisol dessas pessoas, eles têm uma sensibilidade de feedback reduzido. O que isso quer dizer? Tem a situação de estresse, né, o hipotálamo, ele faz todo o trabalho dele para a liberação, né, do cortisol na corrente sanguínea, só que depois ele não é sinalizado, né, que o trabalho foi o suficiente. Então, assim, é como se não tivesse uma acessibilidade. Então, assim, o hipotálamo está desarranjado, ele está jogando, ele está trabalhando para jogar cortisol sem parar na corrente sanguínea. Aí aqui tem nesse desenho, nessa ilustração, que esse cortisol ele vai para o sistema imune. E o cortisol ele acaba sendo deletério para o sistema imune. Então, estão aparecendo novos estudos que está relacionando o transtorno de personalidade borderline com o desenvolvimento, né, o desencadeamento de doenças autoimunes. Então, assim, não é só uma questão cerebral, puramente dita, é uma área funcional, a gente vai pensar em neurônios. Tem também a questão hormonal. E dentro dessa questão hormonal, a gente vai ter alguns estudos, que eu vou falar mais para frente, vai falar da importância da ocitocina, né? Tá surgindo a ocitocina para tratar o transtorno de personalidade borderline. Diagnóstico, né? Para a gente fazer o diagnóstico correto do transtorno de personalidade borderline, a gente vai fazer o uso do DSM-5. E o DSM-5 ele vai dizer que a pessoa ela precisa apresentar 5 ou mais
dos 9 critérios diagnósticos, né? Então, aqui eu trouxe uma ilustração, né, da folha do DSM-5, que diz assim: um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem dos afetos de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. O DSM, para quem não sabe, é um manual estatístico e diagnóstico de doenças e transtornos mentais, tá? Esse F63, ele vem do CID, né? O CID, ele é a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, a gente vai ter no critério 1, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e extensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, perturbação da identidade, né? Estabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Aí a gente vai ter nessas áreas gasto, sexo, abuso de substância, álcool, direção irresponsável, compulsão alimentar. Aí tem aqui recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas, comportamento de automutilação, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada, dificuldade em controlá-la. Isso está muito relacionado lá atrás com a questão da amígdala, a disfunção da amígdala. Ideação paranoide transitória associada a estresse, os sintomas dissociativos intensos. O borderline, em situações de estresse, ele dissocia muito. O que é dissociar? É como se ele não estivesse no corpo dele, ele está vendo, é como se ele fosse um ente fora do corpo. O corpo dele está operando sozinho. Ele está vendo o corpo dele fazer as coisas e é como se não tivesse uma integração. Ele se sente separado, né? Como se fosse assim, vamos pensar em mente, corpo e alma separado. Diagnóstico diferencial entre o transtorno afetivo bipolar e o transtorno de personalidade borderline. Por que eu trouxe isso aqui? Existe uma grande gama de pessoas borderlines que são diagnosticadas erroneamente com transtorno bipolar. Pode ser que aconteça do borderline ter o transtorno bipolar comórbido, ou pode ser que o bipolar possa ter o transtorno borderline comórbido? Pode acontecer. Mas os estudos científicos que a gente tem até agora mostram que apenas 10% da população de amostra clínica que tem realmente esse diagnóstico tem como comorbidade ou um ou outro transtorno. Então, é só 10%. Então, assim, não é comum que o borderline seja também bipolar e não é comum que o bipolar também seja borderline. Então, eu trouxe aqui um quadro comparativo que diz assim: o TAB, ele é fortemente associado à genética e à química do cérebro. O borderline é associado a eventos da vida, é uma questão ambiental, é algo que aconteceu ali no decorrer do crescimento dele, da infância, né, até chegar à adolescência. A impulsividade do bipolar só se apresenta durante episódios maníacos, depressivos, né? São nesses 2 episódios aí que ele vai ter uma crise de impulsividade. Já a impulsividade no borderline é um traço da personalidade dele, faz parte do transtorno. Os sintomas do bipolar, eles são desencadeados por um desbalanço químico mesmo. Já o borderline está frequentemente relacionado a relacionamento, né? Conflitos ali de relacionamento, questões do ambiente, questões estressoras. O bipolar, ele vai ter mudanças de humor que vai durar dias ou semanas. O borderline tem mudança de humor constante e durante várias vezes no dia. É a famosa montanha-russa emocional. O borderline, ele não para a mudança de humor. O borderline, ele vai apresentar ali uma questão crônica de medo de abandono, porque qualquer coisa que o outro faça, ele já pensa, vai me largar, vai me deixar, vai me abandonar. Né? E ali está sendo tampado pela minha imagem, mas é o comportamento de automutilação, que isso só está presente no transtorno de personalidade borderline, não está no bipolar. Né? A farmacoterapia do TBP.
né? É comum você ir para psiquiatria e você ser medicado. Quais são os medicamentos de uso para o transtorno de personalidade borderline? Vou lembrar vocês que não existe nenhum medicamento aprovado pela FDA, né, ou pela Anvisa, que seja para tratar o transtorno de personalidade borderline. Mas como ele apresenta uma sintomatologia, né, complexa, multifacetada, o borderline apresenta sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, então usa-se os medicamentos que tem para os outros transtornos. Para depressão, usa-se antidepressivos, né? Essa questão da despersonalização do borderline vai se usar antipsicóticos de primeira, segunda e terceira geração. Essa variação de humor que ele tem vai se usar os estabilizadores de humor que se usa comumente para pessoas bipolar, né? E vai ter também outros agentes, que são os antagonistas opiáceos, clonidina, a ocitocina. A ocitocina, ela está sendo estudada. Eu trouxe aqui para vocês esse artigo, que é Effects of Intranasal Oxytocin Administration on Empath and Approach Motivation in a Woman with Borderline Personality Disorder, um estudo randomizado, né? Controle randomizado. Esse estudo teve um grupo de mulheres que foi aplicada ocitocina intranasal e mediu-se a empatia delas em situações conflituosas, porque o borderline ele é bastante empático e acredita que vence daí muito da sua variação emocional. E essas mulheres que foram tratadas com ocitocina intranasal, elas apresentaram o mesmo nível de empatia das mulheres normais. Mas, pensando nesse estudo, que é um estudo de 2019, a ocitocina ela não seria de uso para homens, somente para as mulheres diagnosticadas com transtorno, mas é uma promessa de melhora bastante interessante que já vem sendo estudado desde 2018. Eu trouxe estudo de 2019, que é bastante interessante, mas existem vários outros, né? Aí aqui, ômega 3 e ácidos graxos. As psicoterapias. Para o transtorno de personalidade borderline, a gente vai ter duas terapias indicadas. A terapia baseada em mentalização é uma forma integrativa de psicoterapia que reúne aspectos das abordagens psicodinâmicas, cognitivo-comportamental, sistemática e ecológica, né? Essa terapia ela foi desenvolvida por Perton Fonagy e Ante Batman, e ela foi projetada para indivíduos com transtorno de personalidade borderline. E a gente vai ter também a terapia comportamental dialética, que é a TCD, ou a Dialectical Behavior Therapy, que é a DBT. O que a gente tem aqui? A gente vai ter esse estudo que vai dizer assim, qual a terapia de melhor uso para o transtorno de personalidade borderline, que é um estudo da Cochrane, né, que é uma revisão sistemática bastante interessante. O que ela diz dessas duas terapias? Na TBM, né, ficou notado nos pacientes que ela diminuiu o comportamento de automutilação e a ideação suicida. E na TCD, ela diminuiu a gravidade dos sintomas, o comportamento de automutilação e melhorou o funcionamento psicossocial como um todo. Então, a gente percebe que a TCD ela ainda é um pouco superior à TBM, mas isso a gente pensando nas psicoterapias baseadas em evidências e com os dados que nós temos até agora, né? Porém, cabe a gente também falar aqui que nesse mesmo artigo vai dizer assim que carece de dados clínicos mais fortemente confiáveis, né? Que as medidas apresentadas ali poderia ter alguns vieses, mas por enquanto temos a TCD, né? A qualidade de vida dessas pessoas, né? Aí a gente tem aqui o McLean Study, que eu falei lá na frente, que ele traz os seguintes apontamentos. As remissões são muito mais comuns do que se reconhecia anteriormente. Cerca de 74% das pessoas borderlines entram em remissão. As recorrências são bastante raras, né? Cerca de 6% tem recorrência. Os suicídios nessa população são mais raros do que o previsto, né? Cerca de 4%, acreditava-se que era de 10%. Continua sendo um modelo complexo, porque assim, cada borderline apresenta múltiplas sintomatologias, né? E ao longo do tempo há uma melhora particularmente considerável
desses pacientes. O estudo colaborativo longitudinal de transtornos de personalidade, ele foi desenvolvido para preencher as lacunas em nossa compreensão da natureza, curso e impacto dos transtornos de personalidade. Ele é um estudo multilocal, natural das pessoas que viviam naquele lugar, e ele mediu 4 transtornos, né? E o que esse estudo ele vai trazer para a gente sobre os borderlines? Ele vai dizer que 85% desses pacientes não tem nenhuma recaída por pelo menos 1 ano. E desses pacientes que não têm essa recaída durante 1 ano, apenas 12% deles vai ter recaída depois, né? Ele traz também que, assim, o único resultado ruim que eles observaram no transtorno de personalidade borderline é que pessoas com esse transtorno, elas só têm pior qualidade de relacionamento interpessoal quando elas apresentam sintomas mais graves do transtorno. Quanto mais grave o transtorno, pior a qualidade do relacionamento dessas pessoas. E ele vai dizer também o seguinte, que durante 10 anos de acompanhamento do estudo, eles descobriram que a idade mais jovem e o maior nível educacional estão associados a bons resultados. O que é essa idade mais jovem? Quando ele é diagnosticado na adolescência, que ele começa a fazer o tratamento ali, e ele tem o acompanhamento adequado, melhora a qualidade de vida dessa pessoa borderline. Quanto mais essa pessoa borderline ela estuda, né? Ela tem essa evolução acadêmica, também melhora a qualidade de vida dela com transtorno. Então, o estudo é um fator protetivo para quem tem um transtorno de personalidade borderline, né? Em resumo, sobre a qualidade de vida da pessoa borderline. Ao longo da vida, a pessoa com TBP tem prejuízos tanto sociais quanto profissionais, né? Uma pessoa com baixa renda, tem as relações muito estáveis, ela tem muita dificuldade em manter uma relação estável de longo prazo no campo emocional. No nível educacional, ela tem grande prejuízo, pois dificilmente consegue terminar o curso que inicia. Só que, porém, o borderline, em acompanhamento terapêutico e farmacológico, apresenta não só remissão dos sintomas, como uma boa qualidade de vida com transtorno. Então, assim, a vida com transtorno de personalidade borderline, ela pode ser boa se esse paciente for tratado, porque esses 3 primeiros pontos aqui tá destinado à pessoa não tratada, porque a pessoa em tratamento ela vai ter remissão. Ela pode ter recaída, mas ela entra em remissão novamente. Isso aqui, para quem desejar saber mais, eu trouxe 4 artigos aqui, né, que falam bastante sobre o transtorno de personalidade borderline, fala sobre prevalência dele, sobre diagnóstico, o que a gente tem sobre de fato que funciona em questão medicamentosa. E o meu obrigado. Essas são as minhas redes sociais, quem desejar entrar em contato comigo. Quero agradecer as pessoas que me convidaram. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui a minha palestra. Eu deixo o meu muito obrigada. Excelente. Parabéns à doutora Erinete pela palestra maravilhosa, pelo tema abordado. Eu agradeço em nome de toda a comissão organizadora do CONACIMES 2022. Muitíssimo obrigado por estar aqui no evento conosco. Então, a gente espera vocês na nossa próxima atividade. Até mais!